religião é a religação, né? É uma etimologia da palavra, né? Mas não é uma etimologia muito verdadeira essa. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu odeio religião, tá entendendo? Eu odeio religião. Isso aí é tudo frescura, isso é tudo viadagem. Tá entendendo? O que decide as coisas é ser nosso Senhor Jesus Cristo, tá entendendo? É com ele o negócio. Não é religião, não é igreja, né? Tudo isso aí são coisas que são, vamos dizer, que são criadas, que são ambíguas. Né? Religião leva você para o céu como leva você para o inferno. Agora Jesus Cristo jamais leva você para o inferno, se você for atrás dele. Entendeu? Então é isso aí que tem que falar. Não, por exemplo, se as pessoas eu começo a explicar isso, as pessoas traduzem isso em termos de linguagem religiosa, eu vou dizer, eu tenho vontade de espancar o sujeito. Tenho vontade de espancar. Aqui eu estou falando uma coisa verdadeira que vem da experiência real humana, e tu vem com esses formalismos idiotas, você vem com esses símbolos já, vamos dizer, convencionais, que só servem para alienar as pessoas. Steve Bannon, uma figura que já era muito notória nos Estados Unidos, mas que ficou mundialmente conhecido após tornar-se um dos principais estrategistas da vitoriosa campanha de Donald Trump para a presidência, que o descartou em 2018, fato que intensificou seu radicalismo. Essa figura sombria rapidamente se converteu em um dos mais principais porta-vozes da Revolução Mundial Conservadora, que, em sua visão, é a única alternativa para salvar a civilização judaico-cristã. Bannon alega que estamos de frente a uma guerra existencial global, que opõe a tradição judaico-cristã ocidental com o que ele chama por vezes de fascismo islâmico. No entanto, a sua influência foi grande nos Estados Unidos e infelizmente foi também no Brasil, pela via de Olavo de Carvalho e sua seita de neoconservadores. O ponto de contato evidente entre os dois é a reverência ao perennialismo, que, contudo, é muito mais saliente em Olavo do que em Bannon. O fato é que depois da eleição de Jair Bolsonaro, as pretensões de Olavo aumentaram significativamente. Até então, ele tinha apenas a modesta pretensão de situar o lugar do Brasil na história espiritual do mundo. E, a partir deste diagnóstico, reformar radicalmente a cultura brasileira. Com Bolsonaro no poder, ele ficou ainda mais ambicioso e se autoproclamou o líder da Revolução Brasileira. Da liberdade, mas ainda não falamos do conhecimento, da gnosis. A verdade liberta, mas para chegar à verdade é preciso conhecê-la. E não se trata aqui de um conhecimento racional, pois a verdade não pode ser ensinada, a verdade nesse sentido profundo, não pode ser ensinada por dedução analítica. A gnosis é o conhecimento no sentido de uma experiência mais íntima. A verdade é essencial, mas não pode ser ensinada nem aprendida. Mas se é assim, como é que nós vamos conhecer a verdade? Um famigerado projeto globalista organizado pela ONU e patrocinado por alguns milionários que tem como objetivo criar um Estado mundial e destruir a tradição. Esse era o movimento contra o qual Olavo de Carvalho dizia lutar com toda a sua fúria. A constituição dessa religião biônica mundial, com todas as características de uma paródia satânica, estaria no centro da guerra cultural contemporânea. Contra essa blasfêmia, apoiando-se sobretudo em Fritjof Schuon e usando René Guénon como uma muleta provisória, Olavo buscou marcar a diferença entre este falso universalismo e o universalismo esotérico da escola tradicionalista ou perennialista, entendido como a única salvação para a crise civilizacional que nos aflige. A primeira grande diferença é a pronunciada hierarquia que separa
os grandes mestres dos meros fiéis, que, exatamente por conta da sua pobreza de espírito, devem se contentar a seguir resignadamente a lei religiosa obrigatória para todos, contra a mixórdia sincretista da nova era e seus congêneres. Os gigantes da escola perennialista, dentre os quais Olavo se julgava ser um dos mais destacados, são os únicos genuinamente universalistas. Dentre as diversas cosmovisões em luta, a escola perennialista está no topo, pois é a mais abrangente, que absorve e explica todas as outras. Mas para atingir este patamar, além de uma rotina infatigável de estudos, é fundamental promover uma revolução pessoal totalmente individual, onde sozinho, contra todas as resistências, o fiel poderá encontrar em si mesmo, pelo centro de sua existência, uma forma de aderir ao Senhor de toda a verdade. Trata-se, portanto, de uma luta interior que se expressa em uma batalha tenaz pela unidade do conhecimento na unidade da consciência, decifrando deste modo o sentido primordial do ser. E, insiste Olavo de Carvalho, raríssimos chegam a este ponto. Mas os que chegam, isto é, que têm sucesso neste processo de seleção espontânea, passa a fazer parte da verdadeira elite intelectual que deveria conduzir a humanidade a, de fato, uma única realidade suprema ou uma única revelação primordial. Mas a unidade transcendente das religiões é mesmo transcendente, não imanente. Elas estão unificadas somente pelo topo, isto é, pelo cume e núcleo vivo das suas concepções doutrinais, e não pela variedade irredutível das suas liturgias, dos seus códigos morais e das suas diferentes vias de realização espiritual. Logo, a convergência está nas concepções metafísicas das únicas religiões legítimas, ou verdadeiramente tradicionais, por oposição à pseudo-tradição e à antitradição. Somente os poucos que passam pela seleção espontânea são capazes de compreender a verdade primordial e, portanto, são os únicos capazes de superar as diferenças entre as religiões e, deste modo, perceber a unidade. Isto é, deste ponto de vista privilegiado, os vários exoterismos refletiriam, nas suas diferenças, a unidade de um mesmo esoterismo primordial. No entanto, afirma Olavo de Carvalho, além da diferenciação horizontal entre as diversas tradições, é importante marcar a distinção vertical, ou seja, entre as partes inferiores e superiores de cada tradição. A parte inferior, exotérica, é suscetível demais às perturbações contingentes da vida popular e, portanto, podem promover o afastamento e hostilidade entre as demais variantes legítimas. Já as partes superiores, esotéricas, refletem a eternidade imutável da verdade, onde as tradições convergem e se encontram. Há a religião das massas, permeada de ritos e danações, e outra, a da elite, os únicos capazes de apreender o sentido último da revelação universal. Os homens do povo, se seguirem as normas ditadas pelos pastores, estão qualificados para obter a salvação post-mortem de suas almas. O cenário é distinto para os grandes homens. Por meio de ritos de iniciação, os membros da elite obtêm já em vida, e muito acima da mera salvação, a realização espiritual que os arrebata do simples estado individual de existência para transfigurados na própria realidade última ou Deus. Estes homens são os únicos que podem transitar entre as verdadeiras religiões, particularmente ao entrarem em estado de arrebatamento místico. Após dizer que não se deve explicar muito isto ao público em geral, que poderia escandalizar-se ante a decifração de um mistério que deve permanecer opaco para a sua própria proteção espiritual. Ele destaca um problema. Apenas no islamismo, a distinção entre exoterismo e esoterismo
é constitutiva da doutrina. Nas demais religiões, esta distinção não está claramente fundamentada e muitas vezes é hostilizada, como é o caso do cristianismo, que passou muito cedo a proibir as sociedades secretas. Coerente com a sua filiação à escola perennialista, Olavo de Carvalho afirma que a filosofia só pode ser uma atividade esotérica, isto é, circunscrita a um grupo limitado de iniciados. No seu caso, de clientes, todos os que estavam dispostos a pagar pelo seu curso online de filosofia, no qual ele era o pastor, e seu rebanho precisava renunciar a qualquer tipo de opinião ou de crítica, até estarem prontos para andarem com os próprios pés. Quando o discípulo estaria pronto? Somente o mestre poderia saber. Mas, advertia o libertador das almas, o curso pode durar até 5 anos e, contudo, nada é garantia que o pupilo pudesse estar entre os eleitos. No entanto, somente a leitura e as aulas online não seriam suficientes. A chave para quem pretendesse penetrar no âmago do seu ser e descobrir a verdade era a confissão. A confissão para Olavo era aquele momento em que o aluno está disposto a mostrar a sua alma com a absoluta sinceridade, sem as suas máscaras sociais, sem os maneirismos e, o mais importante, sem os tiques verbais impostos por uma existência histórica na qual todos vivem em um mundo culturalmente devastado, cujas maiores representações são as universidades e a grande mídia. Trata-se, portanto, da criação de uma seita, onde o iniciado faz um voto de abstinência em matéria de opinião, entrega sua interioridade ao mestre que irá moldá-lo em um homem novo. Somente depois disto, o indivíduo adquire a faculdade de pensar por si próprio e, assim, perceber a verdade e, portanto, apto a fazer parte de uma nova intelectualidade nacional, que opera espontaneamente como uma espécie de fiscal da inteligência coletiva. Logo, o que Olavo propunha não era exatamente um método formal, mas a criação de uma nova comunidade de iniciados sob a liderança firme de um pastor do saber genuíno, a única forma de se chegar efetivamente à verdade. O que Olavo de Carvalho fazia era agregar com seu discurso pessoas descontentes e capazes de opor resistência aos erros atuais. Pessoas perplexas com a situação atual e bem dispostas a conhecer a verdade. Olavo então instrumentalizava a perplexidade dessas pessoas, fornecendo-lhes análises sofisticadas sobre sintomas ou aspectos parciais da crise, desviando assim o foco da causa real do problema. Esses descontentes, ansiosos por uma resposta que apazigue sua perplexidade e angústia, ficam maravilhados e satisfeitos frente a esse diagnóstico de sintomas, tão bem desenvolvido e sofisticado. Diagnóstico este que, por seu nível intelectual bem mais alto, contrasta muito com o baixíssimo nível dos grosseiros e estereotipados lugares comuns do esquerdismo, ateísmo e relativismo, tão correntes em nossa sociedade. Então, quando Olavo aprofunda a questão, ao explicar o pano de fundo, por trás desses problemas parciais, usa como chave de leitura exatamente o esoterismo perennialista, uma falsa solução que seduz a muitos pelo seu elitismo, pois o neoconservador é um personagem carente por um papel importante e se deixa seduzir pela oportunidade de ser um elemento essencial na luta pela verdade, um eleito na seita da salvação do mundo.